Abram os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram-se os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram-se os caminhos. As flechas tirei, onde caiu bradei, o céu relampeou, a chuva vai chegar, meu corpo foi ao chão, na palha pra furar, pra ver a alma então. Me refiz na lama, que pedra rolar, dancei com a correnteza, me deixei tomar. Me refiz na lama, que pedra rolar, dancei com a correnteza, me deixei tomar. Cantar e dançar pra saudar o tempo que virá, foi que está. Tocar pra marcar o rito se passar, o rito se passar. Cantar e dançar pra saudar o tempo que virá, que foi que está. Tocar pra marcar o rito se passar, o rito se passar. Cantar e dançar pra saudar o tempo que virá, que foi que está. Tocar pra marcar o rito se passar, o rito se passar. Cantar e dançar pra saudar o tempo que virá, que foi que está. Tocar pra marcar o rito se passar, o rito se passar. Cantar e dançar pra saudar o tempo que virá, que foi que está. Tocar pra marcar o rito se passar, o rito se passar. Abram os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram-se os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram-se os caminhos. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby, fique viva, fique viva, fique viva. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Fique viva, fique viva. Depois eu te falo, Rafa, qual é a música. Tive que aprender a me amar, ficar de pé, pra depois aprender a voar. Manter a fé, fico vivo mais um dia. Jogo as drogas na pia, leio antropologia. Lavo meu corpo com sai. Nessa terra tem sangue dos ancestrais. Estado de alerta, fique viva, se prepare. São dias e noites de amor e guerra.
fique viva, fique viva. A linha de fronteira se rompeu. Cada bala chata, essa bala procura cor, procura amor. Bala do cada bala chata, essa bala procura cor, procura amor. Estado de alerta, dias e noites de amor e guerra. Dias e noites, baby, é só mais uma armadilha. Cuidado na trilha, baby, é só mais uma armadilha. Cuidado na trilha, baby. Fique viva, fique viva, fique viva. Baby, é só mais uma armadilha. Cuidado na trilha, baby, é só mais uma armadilha. Cuidado na trilha, baby. Fique viva, fique viva. Não se deixe enganar. Entre beijos macios e gritos e palavrões, enchentes e ribeirões. Viajo nas amplidões como Zé Ramalho na peleja do diabo. Como o dono do céu, como o dono do céu. Quanto vale seu papel? Usa arte nesse tempo. Eu ando confuso, confuso, confuso. Usa arte nesse tempo. Eu ando confuso, confuso, confuso. Usa arte nesse tempo. Selvagem como mente dela cordillera, vivo livre. De la cordillera, vivo livre. Selvagem como vento de la cordillera, vivo livre. Vive livre, sobrevive, estado de alerta. Baby, é só mais uma armadilha. Cuidado na trilha, baby, é só mais uma armadilha. Cuidado na trilha, baby. Fique viva, fiquem juntos, fiquem vivos, fiquem juntos, fiquem vivos, fiquem juntos. Fala de cada bala chata, fiquem vivos, fiquem juntos. Fala de cada bala chata, fiquem vivos, fiquem juntos. Fala de cada bala chata, fiquem vivos. Estado de alerta, estado de alerta. Vocês gostaram, gente, da trilha sonora? Oi. Não conheço. Hein? Não conheço essa música. Espera aí que eu vou lhe dizer aqui. Eu até botei essa música na... Não sei se foi no Reels que eu joguei do Sofias ou se foi no Reels meu. Espera aí que eu digo agora para vocês. É Brisa Flow, Fique Viva, o nome da música. Ela é uma indígena, essa mulher. O clipe é muito lindo. Depois eu mando para vocês. Muito lindo mesmo. Aquelas coisas que você sai buscando assim pela internet, pelo Google, aquelas gratas surpresas que chegam para a gente, né? E aí, podemos começar? Sim, claro. Então vamos lá. Ah, sim, na quinta-feira agora. Pois é, essa música é maravilhosa. E aquela outra, a de MC Tá, eu acho que tem tudo a ver, né? Para abrir, né? Abrir os caminhos. E essa música, eu acho que tem muito a ver também, essa Fique Viva, eu acho que tem muito a ver com o tema, né? Do nosso encontro de hoje, sobre a linguagem como resistência que Toni Morrison traz. E como o bimestre, né? Os encontros desse bimestre é sobre arte, então nada mais interessante, na minha opinião, do que começar com a gente falar de literatura, mas também ter um pouco de música, né? Eu que adoro. Então, deixa eu voltar aqui. Esse texto, né, de Toni Morrison que eu compartilhei com vocês, ele fala sobre o discurso que ela fez em 1993, ao ser premiada com o Prêmio Nobel de Literatura. Né? Foi a primeira mulher negra a receber o Prêmio Nobel de Literatura. E Morrison fala sobre a língua, comparando-a ao pássaro que está em nossas mãos. Podemos matá-lo ou deixá-lo vivo. Né? A linguagem ela pode ser usada para enaltecer nações ou povos, ou pode ser usada para relegá-los ao lugar de significância ou violência. Então, eu acho que Morrison ela traz uma inquietação, ela nos inquieta como
o discurso que ela traz, né, que tem quase 30 anos, 1993, ou seja, tem 27 anos esse discurso, né? 27, 28 anos. E como ele ainda é tão atual, como ele ainda é tão necessário, né? E ela usa uma alegoria, né? Uma alegoria não, ela vai usando de alegorias, né? Como Platão fala, a gente até colocou na abertura, né? Da tradução na revista, a Nancy, né? Que assim como Platão e Nietzsche, ela gosta de usar de alegorias para que você consiga compreender. Eu acho isso muito bacana em Morrison. Não foi um texto fácil de traduzir, justamente por conta disso. Você tentar compreender o que ela quer dizer, né, as expressões que ela trazia, não foi algo fácil de fazer. Não foi um simples botar no Google e está tudo certo. Você tinha que entender. E aí ela reflete, né, sobre o uso da linguagem, que ela pode ser usada para o bem ou para o mal, e como essa linguagem ela pode ser excludente. E aí, quando ela fala isso, como essa linguagem pode ser excludente, me vem uma autora nossa, uma filósofa nossa, que é Lélia Gonzalez, que Lélia Gonzalez, diversas vezes, em vários livros, em vários ensaios e artigos, ela fala sobre essa linguagem que a gente utiliza e que não chega para as mulheres indígenas, que não chega para as mulheres pretas, pobres, periféricas, uma linguagem que muitas vezes é academicista, porém, mas é excludente, né? E isso é uma forma de violência, né? Ela chama a atenção para a língua que tenta ser universalizada, que é justamente essa, como se outras formas de linguagem, outras formas de falar não pudessem ser escutadas e fossem relegadas a qualquer coisa, ao lixo, ao limbo, sabe? À marginalidade, né? Fica ali na margem, né? Então, ela ainda cita assim, né? Ela fala da Torre de Babel, né? E ela fala que no lugar de alcançarmos o céu em vida, na tentativa dessa universalização da língua, se nós tentássemos compreender que na linguagem, em cada língua e linguagem existem características que são muito particulares de pessoas, de povos, de culturas, né? De comunidades. Então, se a gente tenta universalizar, que no lugar de alcançarmos o céu em vida, se torna algo intangível essa tentativa de universalização, né? Então, que se talvez fosse possível no pós-vida. E a gente nunca vai saber, né? A gente vai precisar morrer para saber se existe realmente essa linguagem universal, né? Se é que existe vida após a morte. Toni Morrison, eu percebo nela que há uma necessidade de respeitar as culturas, né? Ela traz isso, as linguagens de cada povo, e tendo cuidado também e o respeito para não cometermos os epistemicídios da vida, né? Que a gente ouve tanto falar, a gente percebe tanto, e é mais ou menos o tema do que falamos semana passada na linguagem do blues, né? No legado do blues, os epistemicídios que acontecem e que acabam excluindo as pessoas, né? Então, essa responsabilidade para que esse epistemicídio aconteça, que ele não aconteça, essa responsabilidade é toda nossa, né? E aí vem o pássaro está em nossas mãos. Deixá-lo vivo ou matá-lo, a responsabilidade é nossa. A linguagem acadêmica, por exemplo, é uma linguagem que mata as outras culturas, que não agrega, não abre espaço para as mulheres indígenas ou de comunidades pobres ou distantes, por exemplo, que não abraça as pessoas de periferia, né, que em seu modo próprio de falar transmite as opiniões, suas dores, expectativas e atitudes, considerando-as como uma língua não acadêmica, fica subentendido que essa língua não é uma língua que não é aceita, né, portanto deve ser banida ou deixada de lado, largada e usada apenas nos guetos e nas favelas. E me faz lembrar, quando eu trago isso, né, quando eu faço essa reflexão a respeito de Morrison, me faz lembrar de um cara, um jovem professor de filosofia, blogueiro, eu não vou lembrar o nome dele, e que ele ensina filosofia para a galera, e ele ficou assim muito, nunca mais eu o vi no Instagram, por exemplo, mas ele ficou muito famoso porque ele usava de um método com a linguagem muito, muito própria de favela mesmo, de gueto, sabe? Com as gírias que o gueto usa, para que os meninos e meninas pudessem compreender
o que ele estava tentando dizer a respeito dos filósofos. Então, ele trazia Sócrates, Platão, Nietzsche, várias coisas, e usando aquela linguagem, não a linguagem rebuscada. Simone, não é Chavoso da USP? Isso, Tô isso. ligada, é muito bom, muito bom. Muito bom, esse cara é fantástico, entendeu? E assim, eu com os meus meninos e meninas na escola, por exemplo, eu procuro fazer isso. Então, quando eu falo com eles, eu falo usando gíria, você tá ligado? Para poder aproximar, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado com as outras pessoas, né? E aí, Morrison, ela traz isso, né? Que, entretanto, quando a língua é viva, ela subverte as imposições. Muitas vezes se utiliza da língua do opressor para ressignificar a língua do oprimido, deixando evidente que, se tivermos coragem de exposição, nossa história não será morta e nem apagada, né? Então, é por isso que eu trouxe Flo, eu esqueci o primeiro nome dela, e MC Tá, porque traz isso, né? A gente tem que ter disposição, a gente tem que ter força, porque sem disposição nós seremos apagadas, né? E quando eu falo nós, eu estou trazendo muita questão que Morrison traz, que é a questão da negritude. Ela como uma escritora, né, de literatura negra, com livros, por exemplo, com o Olho Mais Azul, em que ela traz as questões das dores, do sofrimento das pessoas escravizadas, das pessoas negras. Então, por esse olhar dela, né, por esse viés, que eu uso esse nós, né, de não deixar que essa linguagem seja apagada, mas que pode ser utilizada não só para nós, descendentes de africanos escravizados, mas também o nós pode ser ampliado para os indígenas, porque faz parte da nossa Constituição também, né, aqui no Brasil, e outros povos, tantos outros povos que muitas vezes têm a sua cultura, né, apagada por conta de uma língua que é considerada morta, porque a gente sacrifica essa linguagem, a gente mata essa língua dessas pessoas e quando a gente mata a língua, a gente mata a cultura, né? O que é que eu trago mais? Deixando evidente que, se tivermos coragem de exposição, nossa história não será morta e apagada, tampouco será usada como silenciamento ou apagamento de opressões. A linguagem do gueto insiste, justamente para evidenciar a violência que atinge as minorias de privilégios, não como um lamento, mas como uma resistência e um enfrentamento. Aí Bell Hooks, em Ensinando a Transgredir, no capítulo A Língua, não sei se vocês já leram, se todas aqui já leram esse livro de Bell Hooks. Quem não leu, eu aconselho, porque é um livro assim fabuloso. Bell Hooks, ela é da área de pedagogia, ela elogia o tempo todo Paulo Freire, mas a maneira como Bell Hooks ela reflete, ela faz as reflexões nos livros dela é completamente filosófica. E nesse capítulo, a língua em especial é assim incrível. Então, assim, eu não poderia deixar de trazer Bell Hooks quando eu estou trazendo Toni Morrison, né, e falar sobre a linguagem e essa língua que nos usa, né, e que nos atravessa. Ela faz as reflexões, Bell Hooks, ela faz reflexões sobre a língua do opressor, usada como tentativa de apagar narrativas trazidas dos negros sequestrados de África para serem escravizados. E como ainda assim usaram a língua do opressor para transmitir suas mensagens. Hooks traz, por exemplo, na música Nobody Knows the Trouble I've Seen, o que esse nobody significa. E aí eu vou passar aqui para vocês. Eu esqueci de pular aqui, né? Passar esse slide. Mas é o que eu já falei, a língua opressiva faz mais do que representar violência, é violência. Faz mais do que representar os limites do conhecimento, limita conhecimento. Né? Perdão, gente, eu pulei esses slides, eu me empolguei falando. A língua que bebe sangue, isso aí é da Morrison, ela traz isso no texto, né? Não sei se vocês leram o texto. A língua que bebe sangue abandona vulnerabilidades, enfia suas botas fascistas sob as criolinas de respeitabilidade e patriotismo, enquanto se move implacavelmente em direção ao final das contas e às mentes que já não dão mais conta. Linguagem sexista, linguagem racista, linguagem teísta.
Todas são típicas das linguagens policiais de domínio e não permitem novos conhecimentos ou encorajam a troca mútua de ideias, que é o que eu trouxe, né? Essa linguagem que silencia, que apaga a cultura, que apaga a história, que apaga, que é um epistemicídio, na verdade. E aí, voltando, né, o que eu falei de Bell Hooks, ela fala dessa música, Nobody Knows the Trouble I've Seen. Aí eu quero que vocês escutem e depois eu vou fazer a reflexão, vou trazer a reflexão que Hooks traz a respeito dessa música, como exemplo. Preste atenção na interpretação, inclusive. Light spiritual called Nobody Knows the Trouble I've Seen. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh, yes, Lord. Oh, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, Então, o que é que significa? O que é que Bell Hooks traz, né? Nobody knows the trouble I've seen. Ninguém sabe o problema que vi. Nobody knows but Jesus. Ninguém sabe além de Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Ninguém sabe o problema que vi. Essa música a gente não sabe a autoria. É uma música que supõe-se que era cantada pelos escravos, pelos negros escravizados, onde Bell Hooks ela faz a reflexão justamente sobre isso, porque o nobody ele pode ser substituído por no one, tem a mesma significação, tem o mesmo significado, ninguém, nobody e no one significa ninguém. Só que quando essas pessoas negras colocam o body significa corpo, então elas estão falando da dor que afeta o seu próprio corpo, e não algo que está assim no mundo da imaginação, é algo sentido de verdade. E aí eu gosto dessa interpretação. Poderia ter trazido uma mulher cantando, mas eu já tinha essa gravação de Louis Armstrong, e eu gosto muito dessa interpretação. Eu acho esse cantor fabuloso, né? E a interpretação que ele dá quando ele fala nobody knows, você sente a dor ali, the trouble I've seen, né? Ninguém sabe os problemas que eu vi. E aí é isso que Bell Hooks traz, né?
Ninguém poderia ser dito no one, mas os escravizados utilizavam o body, que significa corpo, como forma de mostrar a dor que afeta seu corpo. Não de maneira metafísica, mas como algo no campo do sensível, sentido na carne. As marcas deixadas pelo sofrimento e que perduram até os dias atuais. Nós, descendentes de escravizados, bem sabemos essas dores que ainda sofremos, né? Aí, deixa eu ver aqui. Então, Bell Hooks, ela faz essa chamada, né? Subverter a língua do opressor, né? Para curar a cisão entre mente e corpo, nós, povos marginalizados e oprimidos, tentamos resgatar nós mesmos e as nossas experiências através da língua. Tomamos a linguagem do opressor e voltamos-la contra si mesma. Fazemos das nossas palavras uma fala contra-hegemônica, libertando-nos por meio da língua. E assim, é mais ou menos isso é mais ou menos isso que Morrison ela faz nesse discurso dela. Ela está trazendo, né? Ela está falando para uma comunidade branca. Ela foi a primeira mulher negra a receber um prêmio Nobel de Literatura. Eu tive problemas com a minha conexão e aí não consegui verificar se houve, mas houve depois dela outras pessoas negras que receberam o prêmio Nobel, mas outras mulheres eu não tenho certeza. E ela então ela usa dessas metáforas, desses simbolismos, dessas alegorias para mandar a mensagem que ela tenta. Assim como os negros escravizados usavam desses simbolismos, de metáforas e de alegorias para mandar recados sem que os seus senhores, seus patrões, os colonizadores conseguissem compreender diretamente o que eles estavam dizendo. Então, a grande sacada de Morrison é essa. Ela está dando uma porrada naquela academia ali e está todo mundo aplaudindo ela. Então, é fabuloso. Esse texto, cada vez que eu leio, eu descubro uma coisa nova, eu fico mais encantada. Normalmente, as coisas das quais eu já escrevi, né? Tudo bem que eu não escrevi, né? Eu e Alan, nós apenas traduzimos. Mas, normalmente, quando eu escrevo algum artigo, alguma coisa, eu leio e depois eu não quero mais olhar para a cara. Eu, às vezes, sinto até vergonha daquilo que eu escrevi. Mas essa tradução não, gente. Essa tradução é assim, algo que me dá orgulho de ter feito, sabe? Eu fico assim, muito, muito satisfeita de ter conseguido, junto com Alan Sampaio, ter feito essa tradução. E aí, né, eu trago, né, a partir dessas reflexões de Morrison e de Bell Hooks, por exemplo, que aqui no Brasil nós encontramos exemplos de subversão a essa língua que nos foi dita, né? E que utilizamos para contestar nosso sofrimento, nossas dores, e dizer que não vamos nos submeter. E aí, quando Elza Soares, por exemplo, fala, quando ela canta Eu Não Vou Sucumbir, na música Libertação, nada mais é do que uma voz de pura resistência. E aí, peraí. E aí a gente vai ouvir um pouquinho de música. Eu não vou sucumbir. Eu não vou sucumbir. Avisar na hora que tremer o chão. Amiga, agora segura minha mão. Minha jangada foi pro mar. Minha jogada
esforço por mim, avisar na hora de tremer no chão. Amigo, agora segura minha mão. Você largou, não tem solução. Largou, é libertação. Largou, não tem solução. Largou, é libertação. E é só mais uma, que eu acho essa importantíssima. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que separar, pra que desunir, por que só gritar, por que nunca ouvir, pra que enganar, pra que reprimir, por que humilhar e tanto mentir, pra que negar, que o ódio é que te abala. O meu país é meu lugar de fala. Então, gente, não estava programada colocar essa música Lugar de Fala, mas eu acho que ela diz muito sobre isso, né? A letra dessa música diz demais sobre o que nós estamos falando, sobre esse lugar de fala, que às vezes é dito de uma forma equivocada, uma forma, como é que eu poderia dizer, silenciadora, porque quando a gente diz você não tem lugar de fala, então você pode estar silenciando a pessoa de emitir uma opinião, né? E que a gente precisa, de fato, a gente precisa se impor na nossa fala, na nossa língua, na nossa expressão corporal, nos nossos pensamentos, na nossa escrita, que tudo isso é uma forma de linguagem e que a gente não pode parar. E aí eu também trago, né, o exemplo de MC Tá, quando ela canta Liberta sua mente para ela não desandar, lembrar que é valente como as águas do mar, que é tapete de serpente que dão para nós pisar, andai com passos firmes que é para não bambear. Ela está nos convocando a termos extremo cuidado com as narrativas postas de modo a tentar enfraquecer e silenciar nossa luta e resistência. Liberta tua mente pra ela não desandar.
Lembra que é valente como as águas do mar, que é tapete de serpente que dão pra nós pisar. Andai com passo firme que é pra não bambear. Quem eles pensam que são pra te apontar? Não sabem da tua luta, não entende seu linguajar. Que haja flor no seu caminho e no meu caminhar. Que a felicidade possa estar no olhar. Bota o dedo pro alto e deixa os pés na raiz. No asfalto ou na favela, quem não quer ser feliz? Encontrar pontes de ouro no fim do arco-íris. Beber sabedoria, se encontrar pra ser livre. Bota o dedo pro alto. Bota o dedo pro alto e deixa os pés na raiz. No asfalto ou na favela, quem não quer ser feliz? Encontrar pontes de ouro no fim do arco-íris. Beber sabedoria, se encontrar pra ser livre. Liberta tua mente pra ela não desandar. Lembra que é valente como as águas do mar, que é tapete de serpente que dão pra nós pisar. Andai com passo firme que é pra não bambear. Quem eles pensam que são pra te apontar? Não sabem da tua luta, não entende seu linguajar. Que haja flor no seu caminho e no meu caminhar. Que a felicidade possa estar no olhar. Bota o dedo pro alto e deixa os pés na raiz. No asfalto ou na favela, quem não quer ser feliz? Encontrar pontes de ouro no fim do arco-íris. Beber sabedoria, se encontrar pra ser livre. Então, Toni Morrison, ela, em seu discurso, em que recebe o prêmio de literatura, ela manda o seu recado, né? Ela fala: a especulação sobre o que, além do seu próprio corpo frágil, e ela está falando daquela velha, para quem leu o livro, da velha que ela usa como alegoria para contar a história, né? Aquele pássaro na mão pode significar sempre me inquietou, mas especialmente pensando agora, como eu tenho sido sob o trabalho que faço, que me trouxe a esta corporação. Portanto, escolho ler o pássaro como uma língua e a mulher como uma escritora experiente. Na minha opinião, no meu entendimento, a escritora experiente é a própria Morrison. Ela aceita aquele prêmio porque ela sabe que ela é merecedora, mas compreende que aquela academia branca, falocêntrica, heteronormativa, ainda não fala a sua língua. E aqui eu encerro.